Oi, meu nome é Danila Ramalho, trabalho no time de soluções para governo aqui no Colab. E a gente vai começar hoje mais um Fala Gestora. Eu tô com a Iria Almeida, ela é da Prefeitura de Maceió e vai contar pra gente um pouco dela e do trabalho que ela está desenvolvendo na secretaria que ela trabalha. Iria, então conta pra gente um pouquinho. Eu queria, na verdade, primeiro agradecer a sua presença. A Iria veio de Maceió para São Paulo só para participar aqui desse quadro. E me conta um pouco de você. Como é que você, né? Quem é a Iria e como é que a Iria chegou no serviço público? Tá, então eu que tenho que agradecer o convite. Além de trabalhar na prefeitura e nós sermos clientes, né, Colab, eu sou fã do Colab. Acho que é isso que vai transformando as realidades, né, quando você traz o cidadão para perto da gestão. Então, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu tenho 36 anos, sou arquiteta e urbanista de formação, estudei desenvolvimento urbano e aí acabei que por um motivo ou outro entrando na gestão pública e me apaixonando pelo trabalho. Né, eu sempre digo que eu comecei de formiguinha, então assim, eu comecei lá numa coordenaçãozinha de infraestrutura, que trabalhava com mercados públicos, fui me apaixonando pela questão, fui cada vez mais entendendo a necessidade de se fazer gestão pública com responsabilidade e fui aí assumindo novos cargos, novas responsabilidades e hoje estou como secretária do Gabinete de Governança da Prefeitura de Maceió, desenvolvendo vários trabalhos e dentre eles trabalhando o Colab dentro da Prefeitura. Certo. E quais são, assim, desse tempo, né, que você tá... você sempre trabalhou na Prefeitura de Maceió, né? Você não teve outros... Não. Eu tive uma passagem rápida pelo governo do estado de Pernambuco, mas sempre trabalhei no mercado mesmo, privado, como arquiteta. Trabalhei em outras coisas como arquiteta. Então, o mundo da gestão pública eu conheci mesmo na Prefeitura de Maceió. Legal. E pensando nessa sua experiência, então, na Prefeitura, quais são os principais desafios que você encontrou? Porque a gente sabe, né, que tem uma diferença, principalmente quando você vem do mercado e entra no serviço público, tem uma diferença grande, né? E aí, para você, quais foram esses principais desafios e como é que você lidou com eles? Para mim, o principal desafio que foi mais angustiante foi lidar com a morosidade, né? A gente sempre diz aquela velha questão, a boa e má burocracia. Eu acredito que em qualquer lugar que se faça gestão pública, você lida com essas duas nuances desse processo burocrático. E aí eu sou uma pessoa muito inquieta, muito agitada e não conseguia me conformar com o tempo que as coisas levavam para acontecer. Então eu acho que foi esse inconformismo que me fez estudar, pesquisar, porque eu queria sempre fazer de forma diferente. Cogitei até uma época em fazer direito, porque eu disse, não é possível. Não é possível que não tenha uma forma de fazer mais rápido e melhor. Então eu acho que esse foi o principal desafio que eu encontrei e acabou que esse desafio se transformou no principal gancho para que eu avançasse dentro da gestão pública. Entendi. Iria, o Gabinete de Governança, né, o GEGOV, como vocês falam, né, tem contribuído na promoção de uma cultura organizacional inovadora, né? E adotou diversos processos comuns que normalmente a gente vê em startup, em iniciativa privada, mas ainda pouco comum em setor público. A gente vê hoje, né, o desenvolvimento de alguns laboratórios de inovação dentro, né, de algumas prefeituras, mas não é tão comum, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi isso? Essa história é muito interessante, assim, porque isso tudo começou a ser pensado em 2016, onde o Gabinete de Governança nem existia ainda. Né? Quando eu trabalhava na Secretaria de Planejamento, eu dentro do cargo de diretora de Planejamento Urbano da cidade, a gente começou a se questionar o que era ser uma cidade inteligente. Então, mais uma vez, por ser inquieta, a gente não conseguia fazer essa conexão com esse conceito tão forte de tecnologia com inteligência. E aí a gente foi pensar, poxa, o que é que a gente pode fazer para ser uma cidade inteligente? Né? E aí fizemos várias rodadas de estudamos várias outras cidades e a gente entendeu que para Maceió o conceito de uma cidade inteligente é aquela onde o cidadão é o foco da gestão. E aí foi por isso nossa aproximação com o Colab em 2017. E aí, em 2017, o Gabinete de Governança foi criado com uma estrutura completamente diferente da que ele tem hoje. Ele foi criado basicamente para ser um escritório de projetos prioritários. E aí,
o engajamento cidadão e a cidade inteligente passou a ser um projeto prioritário da gestão. Isso foi tomando um vulto tão grande, principalmente com o nosso trabalho junto ao Colab, que iniciou em 2018, que em 2019, no iniciozinho, o Geogov passou por uma reengenharia. E aí a gente viu realmente a necessidade de ter institucionalmente na Prefeitura de Maceió um órgão que trabalhasse questões de inovação na gestão e questões de cidade inteligente. E aí foi quando o Geogov ele se diluiu e ele hoje tem uma Secretaria Adjunta de Cidade Inteligente, uma Secretaria Adjunta de Inovação e uma Secretaria Adjunta de Projetos Prioritários. E a gente brinca que a gente incuba, a gente diz assim, não, a gente está incubando 3 futuras secretarias. A gente acredita que uma próxima gestão municipal, né, ela vai ser meio que induzida, imbuída e obrigada a fazer da inovação uma pasta, da cidade inteligente uma pasta, e continuar a ter esses projetos prioritários tratados de outra maneira, né, com mais ênfase. Então, a gente tem meio que essa conformação hoje. Certo. E aí, a gente sabe, quando a gente fala tanto de inovação, né, e também cidades inteligentes, a gente fala muito de tecnologia, né? Então, sempre, como que a tecnologia, inteligência artificial... e aí, como é que hoje vocês trabalham essa parte de tecnologia, mas, e aí eu sei que vocês têm esse foco grande, né, em questão do cidadão, de pessoas. Então, como que é esse processo hoje de usar a tecnologia, né, saber que precisa olhar para isso, mas também colocar as pessoas... fazer com que as pessoas tomem parte do processo e estejam engajadas para que a tecnologia funcione, né? Como um meio e não como um fim. É isso que eu ia falar, é nosso mantra. Eu digo, chega é repetitivo, assim, as pessoas acham que às vezes não aguentam mais ouvir falar. Eu digo, uma cidade inteligente, tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Né? Uma cidade que tem tecnologia como fim, ela tá deixando o seu parque, a sua infraestrutura tecnológica, mas ela não necessariamente está funcionando para o cidadão, né? Então, como é que a gente trabalha na Prefeitura de Maceió? Como essa aqui é uma pasta essa pasta é recente, então nosso trabalho é assim, primeiro a gente está mapeando já todas as soluções de tecnologia que existiam na Prefeitura. Como não existia um órgão ainda que concentrasse tudo isso, então às vezes a gente ofertava soluções e que a gente não sabia que estava ofertando, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi lançar um projeto chamado Desburocratiza Maceió, que foi pegar todos os canais e todos os maiores serviços que o empreendedor, seja ele de pequeno, médio porte, o MEI, ele utiliza da prefeitura e trazer para um portal único. Então, isso aí é uma coisa que a gente já vai lançar agora, né? E aí a gente facilita a vida do cidadão por meio da tecnologia. Então, a gente acredita que esse é uma finalidade da cidade inteligente. Outras formas que a gente tem trabalhando como é que eu posso lhe explicar? Concretizar, juntar todos os inputs que a gente recebe de demanda cidadã. Então, uma coisa que a gente notou quando a gente começou a trabalhar o Colab é que a gente tinha diversos canais e cada órgão e cada pessoa se comunicava de uma forma diferente com esse cidadão. Então, isso a gente também está fazendo, é unificar essa entrada de informação e, o mais importante, padronizar essa saída de informação também. Isso aí a gente está fazendo via Colab. A gente está trabalhando, além disso, tem projetos que para fomentar um parque tecnológico lá em Maceió, no bairro do Jaraguá, que é onde a prefeitura fica, que é pelo projeto Vem pro Jaraguá. Então, assim, a partir desses projetos é que a gente está inserindo a tecnologia e tentando chegar ao nosso conceito de cidade inteligente. Legal. A Iria escreveu pra gente no blog do Colab. Então, o Colab ele tem um blog que tem conteúdos semanais, tem um time responsável por esse conteúdo. E a Iria, a gente convida gestores, e nesse caso a Iria se disponibilizou a escrever sobre a experiência que eles têm lá na Prefeitura de Maceió, e foi ótimo. A gente sempre abre esse espaço, né? Porque a gente acha muito importante que os gestores consigam trazer esses exemplos, né? Para as outras pessoas e para compartilhar conhecimento, né? Porque eu acho que quem está dentro lá na gestão pública do dia a dia é que sabe o que está acontecendo, né? Então, e aí no seu blog você fala sobre essa relação da tecnologia, o que a gente já comentou aqui, né? Da relação da tecnologia como um meio e não como um fim. E aí o que eu queria perguntar é o que você acha que é inovar
né, para você. E como que a tecnologia tem ajudado nisso, né, de conectar as pessoas dentro e fora, mas o que é inovação? Tá, eu acho que essa é a pergunta, aquela de 100 milhões de dólares. Na verdade, eu acho que inovar, para cada time, ele tem um significado diferente, né? Acho que dentro da prefeitura de Maceió, o que a gente tentou fazer foi entender esses conceitos todos de startup, como essas startups funcionam, né? Como a gente podia chegar mais um pouquinho próximo dessa nova forma de trabalhar, de lidar com projetos, de lidar com tempo, de lidar com pessoas, com pessoas diferentes. E aí a gente acabou que criou que pra gente inovar é não ter medo, né? Existe um grande problema na gestão pública que é você não pode errar. Não é verdade? A gestão pública, o erro às vezes pode ser fatal para um gestor, porque a gente responde com o nosso CPF. Então, como a gente trabalha a inovação? A gente trabalha tentando minimizar esses riscos de dar errado. Mas a gente sabe que vai dar errado. Então, não vamos ter medo de trabalhar. Então, foi assim que a gente criou. E a gente iniciou esse trabalho criando um laboratório, né, que chama MCZ Lab. E esse laboratório foi muito interessante. A grande parte dos nossos projetos, Dalila, eles surgem de uma forma bem espontânea. Na verdade, eles surgem da demanda que o pessoal do ecossistema de inovação ou que o cidadão traz pra gente. A gente faz, eita, então bora fazer isso, né? E aí surgiu o MCZ Lab de uma demanda das GovTechs lá de Maceió, a necessidade da prefeitura conhecer as soluções que elas desenvolviam para o governo. Olha que coisa que não faz sentido, né? A gente tinha 20 praticamente GovTechs que desenvolviam soluções para o governo, nem a prefeitura não conhecia. E aí a gente ia buscar fora de Maceió, fora de Alagoas, soluções que podiam estar lá. E aí o que a gente faz quando a gente conhece essas soluções? A gente impulsiona o empreendedorismo local, né? A gente desenvolve pessoas, a gente gera talentos. Então, assim, esse foi um projeto que nasceu da demanda dessas pessoas. Então, isso pra gente é inovar. E, assim, é muito interessante porque uma vez me perguntaram, tá, quanto foi que a prefeitura já investiu em inovação? Eu tenho meio que vergonha de dizer, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho em dizer que até agora a gente não investiu nada. A gente só trabalhou com fomento, com conexão, com articulação, né? A gente abriu as portas da prefeitura, por exemplo, para essas startups, essas GovTechs, rodarem suas soluções dentro com a gente. E a gente vai ajudando, ó, por aqui esse caminho fica melhor, teu produto fica melhor, o teu resultado pode ser esse. Então isso pra gente é inovar também. Legal. Você falou sobre inovar e se abrir, né, para outros atores da sociedade, então criou esse laboratório. E a gente sabe que dentro da gestão pública nem sempre a gente escolhe o time com quem a gente trabalha, né? Então eu queria perguntar um pouco sobre o seu time, como é o seu time, quem são essas pessoas que atuam junto com você e como é o relacionamento do seu time com os outros atores da prefeitura. Nossa, muito legal essa pergunta, Dalila, porque clichê novamente parece, mas nada do que eu estou falando que a gente faz no GEGOV, no Gabinete de Governança, seria possível se eu não tivesse esse time, né? Podia ser tão legal quanto, mas com certeza seria diferente. Porque todos esses projetos, eles são a cara do nosso time, né? A gente tem um time super heterogêneo, super legal, assim, de trabalhar. Tem engenheiro, tem arquiteto, tem advogado, tem engenheiro que deixou de ser engenheiro e agora é design de produto e serviços. A gente tem administrador. Então, assim, é um time super heterogêneo. E o que eu acho mais legal disso tudo é que até um ano atrás, eu fazia parte desse time como secretária adjunta, né? Então, foi um time que foi construído em 2017 e que foi bem modificado. Várias pessoas já saíram, várias pessoas já entraram. Mas eu fazia parte desse time. Então, assim, é muito legal eu agora ter outra posição. Por exemplo, eu estar na posição de líder desse time e conhecer a forma como essas pessoas trabalham de fato, porque eu trabalhei lado a lado com elas. Então, eu acho que essa conformação e ter passado por essa experiência ajuda muito, porque os meninos ficam dizendo até que eu sou uma secretária executiva, ficam me chamando assim, não sei nem se existe isso, porque eu não consigo ficar, por ter trabalhado tanto tempo e ter executado tanta coisa,
faz parte da minha essência, sentar e trabalhar com eles e construir com eles. Então, eu acho que a coesão do nosso time vem disso, sabe? Que a gente trabalha muito horizontalmente, assim. A verticalidade, por mais que ela exista, né? Ela é muito diluída. Então, a gente trabalha bem horizontalmente. Eu acho que é isso que faz isso é um grande sucesso. E aí, falando sobre como os servidores nos veem na gestão, eu fico bem feliz em dizer que eles nos veem como parceiros, assim. Vários servidores, inclusive efetivos, vêm com projetos em mente e tal, porque não sabem como desenvolver, não sabem a quem recorrer na prefeitura para que torne esse projeto realidade e tenha gente como parceiro. Então, é muito interessante saber que esse trabalho que a gente está fazendo, por mais que as gestões, elas são cíclicas, e por mais que um dia a gente não esteja, a gente plantou sementes, né? E essas pessoas entenderam a forma de se trabalhar a inovação na gestão. Então, isso é muito legal. Legal. E aí, quando a gente fala sobre, assim, no projeto do Colab, a gente fala muito sobre gestão colaborativa, sobre como todos os atores, né, da prefeitura, elas precisam estar engajados no projeto, né? E como é que você acha que vocês construíram essa imagem de vocês em relação aos demais atores da prefeitura? Eu acho que a gente ainda está construindo, né? Eu acho que esse é um processo contínuo. Eu acredito que quando a gente traz um projeto novo, um projeto diferente, para pessoas que não necessariamente trabalham só nesse projeto, a gente traz um incremento, a gente traz uma coisa a mais. Então, a grande estratégia no início foi mostrar que o que a gente estava trazendo, que a princípio parecia, por exemplo, pelo Colab, com o CAC, né, com a Central do Cidadão, o que parecia uma coisa a mais, era uma coisa que naquele momento daria um trabalho a mais, mas depois ela facilitaria a sua vida no trabalho. E aí, quando um servidor nosso recebeu o primeiro obrigado do cidadão, né, tudo vai se transformando, foi ficando mais leve, porque aí foi se entendendo que esse trabalho a mais, ele tinha um resultado. E o obrigado é uma coisa tão simples que para muita gente talvez não faça mais nem tanta diferença, só que o obrigado, pessoal, pro servidor público, ele tem uma amplitude gigante, né? A gente sempre é acostumado a levar pedra, né? E aí, isso aí é uma questão que foi construída historicamente, politicamente, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que a gente tem que assumir essa posição dentro do serviço público e entender esse processo de não acreditar no serviço público. E aí, o muito obrigado, ele revoluciona. E eu acho que foi esse primeiro muito obrigada ao servidor que fez com que essa ideia de trabalhar o Colab, dessa ideia de trabalhar o engajamento, essa ideia de trabalhar a participação, ela foi se tornando cada vez mais viável, mais palpável, né? E foi sendo incorporada à rotina do dia a dia. Então, eu acho que o diálogo, quando se estabeleceu um diálogo com o cidadão, a gente conseguiu fortalecer a nossa imagem. E aí a gente conseguiu, com isso, as portas foram se abrindo e cada vez mais esse trabalho foi crescendo lá dentro. Legal. E aí eu acho que continuando nessa questão que você falou, né, realmente, a gente sabe que a gestão pública leva muita pedra, a gente sabe que o cidadão também tem razão muitas vezes, e isso passa por uma mudança cultural, né? Eu acho que é uma mudança cultural geral, né? Tanto de quem trabalha na gestão pública, da sociedade como um todo, né? Porque, no final, na verdade, o gestor público, ele também é cidadão. Isso, é isso que eu ia dizer, eu sou cidadã. Então, a gente sabe que esse processo, ele é longo, ele é complexo, ele vai continuar acontecendo, né? Nessa gestão, na próxima, em todas as outras. Mas eu queria saber um pouco quais foram as mudanças já percebidas. O que você já notou que mudou desde que vocês começaram a trabalhar? Primeiro, eu notei os feedbacks, né? Os muito obrigadas, ou ainda não tá bom, mas eu sei que agora vai melhorar, ou agora pelo menos eu tô sendo respondido, né? Então, tudo isso já é legal. Às vezes, o que a gente sempre discute lá na prefeitura é que às vezes a gente não precisa dizer para o cidadão ou para a cidadã que a gente vai resolver aquele problema. A gente só precisa dar a ele uma resposta, porque a gente sabe que não vai resolver esse problema.
né? Então, isso aí já foi um ganho absurdo. E aí, trabalhar as consultas públicas também junto ao Colab foi outra forma de se abrir e das pessoas perceberem que a gestão está mudando e está sendo mais participativa. Né? A gente fez a primeira consulta que a gente fez com o Colab foi em fevereiro de 2019, foi a consulta para a Lei de Inovação, e foi muito legal, porque a Prefeitura de Maceió, ela não tinha uma relação estabelecida com o ecossistema de inovação de Maceió. Né? Ela nem sequer era entendida por esse ecossistema como uma parte dele, porque ela nunca desenvolveu políticas públicas para esse ecossistema. E aí, com essa consulta pública, a gente já anotou, já foi esse primeiro passo para a gente conseguir trabalhar junto deles no ecossistema. Então, a lei de inovação ela foi construída de uma forma muito interessante. A gente trabalhou com 4 inputs. A gente trabalhou com uma visão institucional do que seria uma lei de inovação. A gente trabalhou com benchmark. A gente trabalhou com a visão empresarial, o que os empresários entendiam, os empresários e startups, o que elas precisavam ter numa lei de inovação, e a consulta pública. Então, eu acho que o lançamento dessa consulta foi uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse ter a importância que teve para a consolidação da prefeitura como parte integrante e reconhecida por esse ecossistema, que a gente chama de Sururu Valley. Né? Sururu é um molusco lá de Alagoas, e aí só tem lá mesmo, uma delícia, e aí ficou Sururu Valley. Então, assim, foi a nossa forma de entrar nesse ecossistema e ser reconhecido por ele. Então, isso foi muito legal. Bacana. E aí, eu acho que isso é tudo que vocês desenvolveram agora nessa gestão, e a gente sabe, esse ano a gente está em ano de eleição, né? Então, a cada 4 anos a gente tem essa mudança. E como é que a gente faz, né, ou como vocês estão pensando nos mecanismos para que todo esse avanço, todos esses ganhos que vocês tiveram até agora continuem na próxima gestão? Acho que a grande sacada que a gente teve, assim, foi fazer o cidadão, o pessoal, todo mundo entender, os gestores, os servidores efetivos, o cidadão, o ecossistema, entender que esse trabalho que a gente faz não é nosso. É para eles, é deles, né? A gente só executa. E aí, a partir do momento que quem usa o serviço, entende a importância desse trabalho, ele não deixa acabar. Então, a gente acredita que tudo isso que a gente está fazendo, ela pode ter uma cara diferente, porque é normal que o gestor que chegue queira dar o seu, vamos dizer assim, trazer novas pessoas e aí modificar, mas a gente entende que a essência ela vai ser mantida, porque as pessoas já se apropriaram, as pessoas já precisam e já entendem a necessidade e, mais importante, a efetividade desse trabalho. Então, eu acho muito difícil essa descontinuidade. E aí, tudo isso, Dalila, a gente entende que a gente conseguiu criar esse sentimento de pertencimento nas pessoas porque a gente conseguiu fazer com que essas pessoas confiassem no nosso trabalho. E aí é quando a gente começa a quebrar aquela lógica de que o serviço público é para levar pedra, né? Então é isso, o engajamento cidadão, ele tem como essência isso, é você quebrar essa lógica pré-estabelecida de que não se deve confiar, de que o serviço público é meu inimigo, de que o cara que tá ali por interesse, tererê, tarará, e aí você consegue fazer com que ele vá entrando e vá participando, que você vá dividindo, porque uma coisa que a gente faz, viu, pessoal, é mostrar o quanto é difícil trabalhar, o quanto é difícil contratar, o quanto é difícil, o quanto o recurso é escasso para certas coisas. Então, a gente trabalha muito transparente. E aí, a startup que vai lá dentro, ou a menina lá que de um bairro vulnerabilizado, adolescente que vai lá fazer um trabalho com a gente, começa a entender a lógica também do serviço público. Isso é super importante, porque eu acho que o que falta também, e aí também é uma coisa que a gestão pública como um todo, seja municipal, estadual, federal, precisa melhorar, é a transparência da comunicação. É explicar, olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso, eu tenho esse recurso para isso, esse recurso para isso. Quando você usa da transparência, não tem como você não ser confiável, né? E eu acho que a confiabilidade é a melhor forma de dar continuidade aos trabalhos. Legal. E aí, pensando nessa questão de recursos, né? A gente sabe que os recursos são escassos e uma das coisas que a gente incentiva muito é a questão de, a partir de dados,
vocês poderem tomar decisões para realmente otimizar o uso dos recursos públicos, né? Hoje vocês têm utilizado os dados do Colab para planejar ações de zeladoria no município? E como que isso tem funcionado? Nossa, muito. Eu amo aquela imagem que a gente tem lá na plataforma GOB do Colab, que é aquele mapinha cheio de pinha, aquele mapa de calor, de interações. Eu acho aquilo, assim, fantástico para qualquer gestor que quer usar do recurso público com eficiência, com eficácia. Né? Você sabe exatamente onde está o problema. Né? Então, assim, a gente tem usado muito isso, é uma constante, a gente faz sempre análises semanais para ver as diferenças e tal. E, por exemplo, a gente tem um problema lá que é coleta de volumosos. Né? Antes do Colab, a gente levava 7 dias para responder uma demanda. Hoje a gente está levando 48 horas, porque a gente conseguiu enxugar esse caminho todo desse fluxo interno. Outra coisa também que acontecia é que com esse mapinha, essa visualização desse mapa, eu sou urbanista, né, de coração, então assim, mapa para mim é não sei trabalhar sem mapa para nada. Então assim, quando você via no mapa os lugares, os pontos maiores de descarte, a gente conseguiu com isso criar novos ecopontos, pontos de distribuição. Então esses são 2 exemplos assim muito práticos do que o Colab já nos trouxe. Outra coisa também que a gente agora está levando o Colab são para os postos de saúde. Então, por exemplo, a gente está começando a entender, poxa, se lá na prefeitura eu sei que eu comprei remédio, porque não, e o cara tá lá no posto de saúde, tá me dizendo que não tem remédio, tá acontecendo alguma coisa no processo de distribuição, ou talvez o remédio não tenha chegado, ou talvez a pessoa não saiba informar. Então, são essas nuances que têm trazido agilidade para a nossa gestão por meio do uso do Colab. Legal. E aí, no Colab, a gente tem os gestores, né? Então, a gente tem os secretários, que são líderes do projeto dentro da prefeitura, tem os gerentes, então tem algumas pessoas que têm papéis, né, dentro do projeto. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E a Iri é uma das pessoas mais engajadas nesse grupo, então ela sempre manda conteúdo, né? Sempre compartilha do conhecimento. E como é que você lida com tanta informação no dia a dia? Porque a gente, né, te vê sempre mandando e fala, eu li isso, eu li aquilo, escrevi aqui, então... É engraçado, mas depois que eu fui mãe, eu aprendi a gerir melhor meu tempo, né? E aprendi a lidar mais com essa quantidade de informações que chega, porque eu sempre brinco assim, quando eu chego do trabalho, parece que eu desligo de uma ilha e ligo de outra ilha. Eu tenho que ficar com meu filho até ele dormir. Então, o tempo de ficar com meu filho é só do meu filho. Mas, como eu perdi esse tempo que antes eu tinha, eu aprendi a distribuir, né? Então, eu tenho pós-Joaquim, antes Joaquim. E aí, eu participo de muitos grupos, na verdade. A Maceió faz parte do Fórum Fórum Novas Cidades, da FNP, da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu estou participando lá como vice-presidente de desenvolvimento regional desse conselho. Sim. E aí surge muito assunto. E por eu ser muito inquieta e eu acreditar que o mundo pode se transformar também por meio do compartilhamento de informações, tudo que eu recebo eu vou sempre organizando. E assim, muita gente não gosta de grupo de WhatsApp, eu adoro, a depender do grupo. Eu acho que é uma forma muito legal que você tem de interagir com o mundo todo, de você trocar experiências. E eu vejo naquele grupo do Colab uma riqueza absurda, assim. Estou esperando agora e já fica a sugestão para que a gente faça outro encontro desses gestores. Acho que é muito legal. O grupo faz você discutir muito sobre as coisas, mas quando você olha cara a cara, quando você sente quem é a pessoa, você acaba pegando um feeling diferente. Às vezes tem gente que é mais tímido, assim, né, no grupo, que não gosta de falar, às vezes tem vergonha, e talvez presencialmente isso funcione mais. Mas, assim, eu acredito que a informação também é uma forma de mudar o mundo, e eu sou aquela bem chata, assim, eu nunca repasso nada sem ler, porque foi a Ira que me repassou, né? Então, assim, eu tenho que ter certeza do que está sendo repassado. E é isso, eu distribuo o meu tempo dessa forma. Então, assim, depois que meu filho vai dormir, é a minha hora de me dedicar aos grupos, que é o meu lazer. Eu digo que os grupos e a leitura é o meu lazer. Que legal. E aí, pensando nessa quantidade de informação também, né? Quais são os desafios da gestão pública na era da informação e do compartilhamento? Né? Porque a gente acredito que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né?
A gente fala muito em números, assim, por exemplo, hoje a gente diz que está passando por uma revolução 4.0, a gente tem um governo 4.0, e aí a gente tem uma sociedade 5.0, enfim. Sem falar em números, a impressão que eu tenho é que sempre a gestão pública ela está um passo atrás do que a sociedade está, né? Por causa dessa burocracia, dessa morosidade, por causa de diversos fatores. E aí eu acho que o grande desafio da gestão pública é como trabalhar para essa sociedade que está à frente da sua realidade, à frente da realidade da gestão pública, né? E aí às vezes você passa um ano desenvolvendo um projeto que quando você vai implementar aquele projeto, ele já não é mais eficiente, porque as coisas já mudaram. Então, assim, as coisas estão mudando tão rápido que teve um dia que eu disse, peraí, minha gente, vamos respirar, porque senão a gente vai ficar louco com essa aceleração toda, assim. E eu acho que esse é o grande desafio. E se você me perguntar o que é que você está fazendo, o que é que você acha que pode ser feito para modificar isso, eu ainda não sei, também estou procurando essa resposta. Porque eu acho que quem descobrir como a gestão pública trabalhar na velocidade do que a sociedade precisa hoje, acho que descobriu a chave que vai virar toda essa questão de confiança, desconfiança, de engajamento, de não engajamento. Entendeu? Eu acho que é bem por aí mesmo. Entendi. E ainda pensando em desafios, né? A gente sabe que quando a gente abre, né, o aplicativo para os cidadãos, abre a possibilidade dos cidadãos participarem das tomadas de decisão, a gente sabe que tem por trás disso um time inteiro, né? Uhum. Então, tanto o time que faz a gestão do projeto, mas tem também as pessoas que vão atender essas demandas, que vão responder, que vão lá realmente no ponto, vão visitar o espaço onde foi pedida a demanda. Que ferramentas e estratégias vocês utilizam hoje para motivar esse pessoal, sabe? Porque eles precisam estar engajados, eles precisam querer responder, precisam se importar, né? E a gente sabe que eles se importam, mas como é que vocês fazem para engajá-los no dia a dia? Então, aí eu volto àquela questão da confiança, sabe, Dalila? Hoje, o espectro de atuação do Gabinete de Governança, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, ele está muito mais voltado para esse ecossistema de inovação. Mas aí, falando em termos de cidade, é fazer com que o cidadão entenda que ele vai ter uma resposta. E aí vem a confiança. Quando eu falei no obrigada, né, naquele obrigado, foi engraçado porque a gente não tinha resolvido a demanda. A gente não tinha, apresentado uma solução para a demanda dele, porque não nos competia, né? E aí você vê que o cara agradeceu da mesma forma. Ou seja, ele precisa ter a confiança de que aquele órgão, aquele setor que o representa, que é a Prefeitura de Maceió ou qualquer outra prefeitura, vai respondê-lo, seja afirmativamente ou seja negativamente. Ele precisa ter a confiança de que ele vai ser ouvido e de que aquela demanda que ele apresentou, ela vai ser trabalhada ali dentro. Então, eu acho que esse é o grande motim da questão, sabe? Eu acho que é por isso que o Colab é importante, porque ele faz com que o cidadão, o caminho que a demanda dele percorre dentro da prefeitura, dá uma segurança para o cidadão saber, poxa, aquilo foi pensado, né? Me responderam pensando, não foi uma coisa aleatória. Então, eu acho que trabalhar na resposta é a melhor caminho é a melhor solução e o melhor caminho para isso. Então, eu entendi que nesse caso, né, essa parte de mostrar que essa resposta foi trabalhada, você traz uma confiança tanto para o cidadão quanto para o próprio servidor, isso, né? Então acho que você acaba gerando uma confiança em vez de mão dupla, exatamente, né? E aí, Iria, a gente está em março, né? Então, a gente sabe que dia 8 de março é o Dia da Mulher, então, normalmente, a gente tem, durante todo o mês, né, discussões sobre o papel da mulher, os desafios que ela encontra na sociedade como um todo, que são muitos. E, trazendo um dado do IBGE, né, as mulheres, elas são maioria no serviço público, ocupando 55% das vagas. Mas elas são minoria nos cargos de chefia, né? E eu acho que isso é em todos os setores, né? Não só no serviço público.
e isso mesmo possuindo um nível de escolaridade superior. E aí eu queria perguntar para você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no serviço público? Então, eu enfrentei diversos. Até porque eu não entrei no serviço público como secretária, como eu já tinha falado. Eu construí uma carreira dentro do serviço público. Eu passei por diversos cargos, né? E aí, dentro deles, você você acaba convivendo com vários tipos de atores. Inclusive aqueles que acabam achando que existe cargo para mulher e cargo para homem, né? Já existiu até, eu já passei até por uma experiência de uma pessoa chegar em público e dizer assim, apesar de você ser uma mulher, você está fazendo um bom trabalho. Aí eu respirei e disse, mas fulano, por que apesar de eu ser uma mulher, onde é que na lei orgânica do município está dizendo que esse cargo é de homem, é para homem? Né? Então, assim, as pessoas fazem isso inconscientemente. Sim. Eu acredito que na gestão pública ainda é muito mais difícil para uma mulher. Porque existe todo o preconceito em mulher ter uma carreira dentro de uma gestão pública, né? Existem todo o preconceito de que se existe facilidades para a mulher, né? De que mulher usa talvez de aparência, de sensualidade para conseguir as coisas. Então eu acho que esse é o grande problema no serviço público para uma mulher. E transpor essas barreiras, eu acho que você consegue transpor isso quando você se empodera. E aí quando você se empodera, você não se vitimiza e você conhece sua capacidade de gestão, assim. E quando você também não diminui a capacidade do seu colega, né? Eu acho que essa guerra, ela não devia ser uma guerra velada. Ela, na verdade, não devia ser nem guerra. As pessoas trabalham, as pessoas têm capacidade de gerir, de trabalho e de executar, independente de se são homens ou mulheres. Então, assim, eu tento não levar esse tipo de guerra e pressão para o meu trabalho, por exemplo. Eu tento não pensar, eu sou mulher, então, fulano conseguiu isso porque é homem. Eu sei que existe, eu sei que é assim, mas eu tento não trazer isso para minha vida, para que isso não se torne uma barreira, né? E eu sei que eu vou chegar muito mais longe de onde eu já cheguei, pensando dessa forma, assim. Em não me vitimizar, não achar que eu não consegui e não ter medo de tentar. Então, eu acho que o mote é esse, sabe? É não ter medo de tentar e se empoderar. Acho que empoderar é a palavra da moda e eu espero que fique na moda eternamente, porque eu acho que é a palavra que está fazendo diferença na vida da mulher hoje. É o empoderamento. Independente de onde você esteja, se pondere de quem você é e da sua capacidade. Eu acho que é essa a grande questão para a mulher hoje, esteja ela onde estiver. Obrigada. Então, a gente termina aqui mais um Fala Gestora. Quero agradecer a Iria pela participação, disponibilidade, compartilhamento do conhecimento. E qual que é a sua mensagem final aqui pra gente hoje? Então, eu quero agradecer a vocês pelo espaço, pela paciência. Falo muito, adoro falar. E dizer que, assim, eu tô muito feliz, assim. Eu acredito muito no Colab, eu acredito muito nesse projeto. Sempre digo que o Colab não é uma plataforma só de engajamento cidadão, é uma plataforma de gestão pública, de gestão urbana, né? Onde o engajamento cidadão faz parte dessa plataforma. E dizer que estou ansiosa para os novos passos que o Colab vai dar, conhecer, saber o que vai ser do futuro e pedir para vocês participarem do blog também, porque eu gosto muito de quando eu vou ver o blog de vocês, adoro saber a experiência de outros gestores, acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo. E convidar todos vocês para seguir em abril o Inova MCZ, que vai ser o nosso Instagram lá do Gegov, onde a gente vai falar de todos os projetos que a gente desenvolve, inclusive do Colab com o engajamento cidadão. Legal. Obrigada, Iria. Então esse foi mais um Fala Gestora. Muito obrigada e até o próximo.